Oi gente, tudo bem? Sou eu aqui de novo, Ana Paula. Demorei a aparecer, mas apareci. E hoje... Ainda bem que apareceu, porque o pessoal tava pensando que eu tava intrigado contigo. Não, gente, não tem intriga nenhuma. Bem, e hoje eu vim trazer pra vocês aqui um último livro que eu li, que se chama Fahrenheit 451. Ele é um livro escrito por Ray Bradbury em 1953. E ele é um romance distópico. Distopias são romances baseados em uma possibilidade, em que qualquer conflito social ele é controlado através da força e da repressão. Então, por mais que seja uma ficção, a gente conta similaridades com o cotidiano, com a vida real. Aqui a gente conhece o Montag, que ele é um bombeiro. E nesse mundo, os bombeiros eles não apagam incêndios, eles incendeiam as coisas. Porque nessa sociedade fictícia, o ensino de artes, literatura, filosofia foi completamente abolido. As pessoas, elas simplesmente têm empregos de coisas mais pragmáticas e pontuais. E fora isso, elas passam o tempo todo procurando diversões. E a coisa mais perigosa nessa sociedade são livros. Isso mesmo, gente. E os bombeiros, eles são chamados para tacar fogo nos livros quando sabem que alguém tem eles dentro de casa. E então, certa vez, o Montag, ele fica intrigado. Mas por que as pessoas têm medo de livros? O que tem nos livros? Então, ele rouba alguns livros e ele tenta ler eles. Inicialmente, ele não entende, mas ele continua tentando. E ele começa, muitas vezes, a bater de frente com algumas outras pessoas nessa sociedade que ficam o tempo todas de frente para televisões, que são telões que as pessoas colocam no quarto e que elas interagem com outras pessoas o tempo todo. E por que os livros se tornaram tão perigosos? Bem, dizer que a vida imita a arte é uma frase do Oscar Wilde, mas provavelmente as duas coisas se influenciam. Isso por quê? Porque a arte ela tenta falar da vida em si, não necessariamente de cotidianidades, coisas que a gente faz no dia a dia, mas o que faz a vida ser vida? Por que eu tenho sentimentos? E por que esses vários tipos de sentimentos que muitas vezes são contrastantes entre si formam eu especificamente e outras pessoas têm outros tipos de sentimentos. Enfim, ele toca realmente na nossa alma, por assim dizer. E muitas vezes, por tocar na nossa alma, eles acabam sendo um pouco incômodos e causando dor na gente. E ninguém gosta de sentir dor. Essa é a verdade. Mas às vezes é interessante que a gente olhe para essa dor e queira saber o que ela está querendo dizer a respeito da gente. Diversão é ruim? Bem, quando a gente está lendo o livro, muitas vezes a gente vê que há um tom irônico quando é para se referir às diversões dessa sociedade atual, que são basicamente duas. Os telões que as pessoas têm na parede da casa, como eu já falei, e as conchas no ouvido. As pessoas passam o dia todo de frente para esses telões, interagindo com outras pessoas, mas essa interação é uma coisa muito rasa. Elas não falam de si, não ouvem o outro. Elas geralmente falam sobre a diversão do momento, compartilham moda entre si, o jogo do momento. Se vocês verem alguma semelhança com a vida real... Além disso, ela chama essas outras pessoas com qual elas interagem de família. Pelo menos é como a esposa do Montag fala, a Mildred. E é interessante a gente ver o relacionamento deles, porque a gente vê como a Mildred não consegue separar a existência dela com a relação com esses telões com a do marido dela. Quando eles conversam, eles não escutam um ao outro. Ele fala com ela alguma coisa e ela responde só sobre como foi o dia dela, ou pergunta pra ele alguma coisa sobre o telão. Eles não se escutam. Mas além disso, eles também não falam o tempo todo, até porque eles não têm tempo. As pessoas não têm tempo para poder conversar cara a cara uma com as outras. Eles fazem isso raramente. E o que é bastante legal é que geralmente quando as pessoas vão se visitar ou se falam cara a cara, elas evitam falar de coisas ruins. Elas falam apenas sobre diversão, querem o tempo todo estar se divertindo. Falar sobre um relacionamento que se findou e como você está se sentindo, pra quê? Eu vou ficar triste, isso vai me fazer sofrer. Falar sobre a vivência com os filhos, pra quê? Eu não quero me preocupar com filhos. Outra parte bem interessante do livro é a versão do Billy, que é o chefe dos bombeiros. Ele teve contato com os livros, na verdade ele foi um grande autodidata, ele estudou sobre vários temas diferentes, sobre filosofia, história, literatura, astronomia. Só que mesmo tendo todo esse contato com os livros, ele conclui que livro não é legal, que tem que banir mesmo, porque as pessoas vão ficar tristes em algum momento. Só que vale ressaltar que qualquer tipo de conhecimento, em algum momento ele vai esbarrar em algum limite.
Só que esse limite não deveria parar a gente. Mas no caso dele parou, né? E ele começou a não achar mais tão legal assim a leitura. E a valorizar mesmo a diversão e todas essas coisas, deixar a introspecção pra lá. Bem, e a gente sabe, eu quero me divertir, vocês também querem se divertir, diversão não deveria ser algo demonizado. Porém, se divertir e ignorar sua dor e seu sofrimento, que inevitavelmente em algum momento a gente vai passar por isso, porque somos seres humanos, o que pode acarretar? Então é essa reflexão que eu queria convidar vocês a fazerem comigo também. E também indicar esse livro maravilhoso. E aí, quem já leu, o que achou, o que mais gostou, o que deixou de gostar, compartilha aí que eu gosto de falar sobre livro, então vai ser bastante divertido. Se não quiserem sair comentando aqui, pode estar mandando DM, que vai ser bem legal. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau!